Uma boa noite a todos. Hoje nós estamos iniciando o 4º encontro de evangelizadores da USE Intermunicipal de Ourinhos. E esta roda de conversa, ela é um evento integrante do nosso 4º encontro de evangelizadores. E para fazer a abertura, eu convido o presidente Guaraci para fazer para nós a abertura deste nosso quarto encontro em nome da USE Intermunicipal de Ourinhos. Guaraci, é com você. Saúde e paz para todos. Boa noite para quem nos assistir à noite. Boa tarde para quem nos assistir à tarde. Bom dia para quem nos assistir pela manhã, porque como vai ficar gravado, a qualquer momento nós podemos revisitar ou visitar, né, o nosso site, né, no YouTube. USE Intermunicipal Ourinhos, ou TV Ourinhos, né, onde a gente poderá assistir e rever e fixar o aprendizado dessa nossa roda de conversa, e hoje contaremos com a presença da Cristiane Lenzi Meira, né? A Cristiane, ela é bastante participativa nessa área da educação espírita infanto-juvenil, né? Ela é escritora, palestrante espírita, coordenadora do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles e da evangelização infanto-juvenil da Sociedade Espírita Esperança de Amparo, Estado de São Paulo. Não é sem razão que ela é de Amparo, né? Estamos nos sentindo aqui, de certa forma, já dentro desse acolhimento, desse aconchego, desse amparo, viu, Cristiane? Que é o que deve motivar as pessoas que trabalham com educação. Educação tem muito a ver com isso, né? Com amparar, com agasalhar. Não é sem razão que você é de Amparo, né? Antes de dar a palavra, passar a palavra para você, para a sua exposição, apresentação, depois, posteriormente a ela, nós vamos ter na nossa roda de conversa as exposições, os comentários, os questionamentos, não é? Vamos pedir ao Roberto que faça uma prece, que nos importa a gente viver em oração, viver em prece. E nada como a gente começar a nossa atividade com essa vibração, nos aproximando de Deus, porque é isso que propicia a oração. Roberto, faça uma prece para nós e nós iremos sincronizar contigo nessa vibração para que a atividade transcorra da melhor forma possível. Obrigado pela oportunidade, Guaraci. Convido a todos os companheiros, participantes desse encontro, que levemos os nossos pensamentos até Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, aquele que nos socorre em todas as horas, aquele que nos deixou os mais lindos ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Mestre amado Jesus, gratos por mais esta oportunidade, propiciada com o amparo dos amigos espirituais. Que possamos, nessa noite, aproveitar esses ensinamentos, essas lições maravilhosas, que sempre advêm desse nosso encontro, e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que a hora da noite, da tarde, possa ser muito bem assistida pelos amigos espirituais. Que ela possa ser acolhida com a mesma forma com que o pessoal de amparo nos ampara. Amparemos-las com todo o nosso carinho,
todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Seja bem-vinda, querida irmã, e fique então com a tua palavra agora sim, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade que tivemos, estamos tendo daqui para frente. Obrigado, Roberto. Cristiane, é contigo. Educação espírita infanto-juvenil, o alvorecer de uma nova era. Seja feliz na sua exposição. Obrigada, Guaraci. Boa noite, queridos amigos de Ourinhos. Eu não sei se eu vou conseguir amparar tanto quanto me sinto amparada aqui. Vocês são muito calorosos, muito acolhedores, muito gentis. Para essa nossa roda de conversa, acho que talvez o nosso objetivo principal seja realmente discutir, debater, até porque cada região, cada lugar carrega as suas próprias características, né? Então, eu gosto sempre, quando a gente tem oportunidade de trocar, porque muitas vezes eu posso seguir por um caminho que às vezes não bate, não faz tanto sentido com a prática desse lugar que a gente está falando, né? Então, é interessante a troca porque a gente tem oportunidade realmente de se alinhar, né, de ir para a mesma página. Mas, para que a nossa conversa se inicie, eu trouxe algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar para aquecer, para nos lembrar, para nos motivar, para despertar em nós esse compromisso daqueles que desejamos, que escolhemos o caminho da educação, da evangelização. E eu, às vezes, me pergunto, e quem é que não escolheu? Porque quem é de nós que não é exemplo, referência na vida de outro? Às vezes não precisa ser do meu filho ou do meu aluno, mas às vezes é de alguém que nos observa. Às vezes é o filho do vizinho que convive comigo muitas vezes por muito, muito tempo. Às vezes é alguém que está me observando na rua. A forma como eu ajo, a forma como eu trato o bem público, a forma como eu trato os animais, as plantas. Às vezes é alguém que me observa no supermercado, uma criança que presta atenção em algo que ninguém está vendo, mas ela está vendo aquilo que eu faço, às vezes sem que seja percebido pela maioria. Então, acho que andar pela terra, viver em sociedade, é carregar uma cota de ser referência na vida de outras pessoas, de ser realmente educador, ainda que seja, às vezes, por breves instantes. E para a gente, então, aprofundar, eu trouxe alguns textos e eu vou compartilhar a tela para que a gente possa ir juntos. Eu já provoco aí um pouco dentro dessa nova era, desse novo mundo, né, desse novo modelo que a gente percebe que está se instalando, queira a gente ou não. Eu faço essa provocação porque parece que a evangelização hoje ela deve ser muito menos uma questão de se ensinar espiritismo, muito menos uma questão de se ensinar o cristianismo e muito mais uma questão de ser porta para a mudança, para a transformação, para o progresso. Quando a gente olha para a evangelização, para a educação, com esse foco, a gente tira o propósito de formar espíritas, a gente tira o propósito que às vezes a gente dedica a gente mesmo. Ah, porque eu quero ser uma evangelizadora, como se eu estivesse querendo escolher isso para o meu currículo como espírita. E a gente pensa muito mais na criança por ela enquanto espírito. Então, o nosso foco muda. E acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa se perguntar. Qual é o meu mais profundo objetivo com a evangelização da minha casa? Eu quero que as pessoas saiam de lá espíritas. Eu quero que as crianças cresçam e o meu objetivo é que eu veja elas futuramente e saiba que elas se dizem espíritas. Será que o meu objetivo é que eles saibam
saiam de lá e eu encontre eles futuramente na idade adulta e que eles digam, falem sobre os versículos evangélicos com fluência? Será que esse é o meu objetivo? Porque esse objetivo, ele requer apenas, ou na maior parte do tempo, ele requer do aluno e da minha própria atitude uma abordagem cognitiva, intelectual, cultural até. Porque eu vou estar transmitindo informação. Ele vai aprender sobre o livro dos Espíritos, sobre a lei de causa e efeito, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de Deus. É isso que eu quero, que ele saia e que eu encontre com esse aluno da evangelização, quando ele tiver os seus 25, 30, 40, 50 anos, e que ele me diga: Cris, eu até hoje não esqueci a questão 132 e o Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação. E eu vou falar: nossa, cumpri meu dever, a minha obrigação, e esse meu aluno, mesmo depois de 30 anos, ele sabe o que está escrito no Livro dos Espíritos. Ou eu vou me realizar se encontrar com esse aluno e vê-lo numa tribuna espírita, ou seja lá onde for, falando sobre os versículos, os evangelistas, e eu vou dizer: ufa, fiz um bom trabalho com esse meu ex-aluno. Será que é essa a nossa proposta? Qual seria o problema com essa proposta? Nenhuma. O que a gente pode se questionar é: isso foi suficiente para que esse espírito chegasse à Terra de um jeito e saísse dela progredido, melhorado, evoluído por conta do tempo que passou na evangelização? Se a resposta for sim, ótimo. Mas se a resposta foi não necessariamente, porque pode ser que ele seja um excelente palestrante, mas termine a palestra chutando o cachorro, falando mal do vizinho, né? Pode ser que ele fale sobre os ensinos de Jesus, mas que carregue 1 milhão de preconceitos no seu coração, que faça discursos de separação, de ódio, seja lá o que for, que use de recursos como jeitinho brasileiro, lei de Gerson, os fins justificam os meios. Outro dia eu tive a oportunidade de ouvir era um recorte de palestras de eu acho que ele é um psicoterapeuta americano. Se não me falha a memória, o nome dele é Jordan Peterson, eu acho que é isso. E me chamou a atenção porque a hora que eu passei e vi, ele estava emocionado. E eu parei para assistir. E ele está falando na entrevista, ele se emociona, ele precisa parar, porque senão ele vai chorar. E o que ele está dizendo? Eu não posso mais me dizer um ateu. Eu não posso mais me dizer um materialista. Eu não entendo o que aconteceu, cognitivamente falando, intelectualmente falando, eu não entendo em que momento isso aconteceu. Mas eu sei como foi. E como foi é que eu fiquei observando minha mulher. Sou casado há 40 anos. E a minha mulher sempre foi muito religiosa, católica. Enquanto ela criava os filhos, ela frequentava a igreja. Eu nunca pisei na igreja. Mas eu fui observando como ela educava meus filhos. Poucas vezes ela usou discurso religioso, mas ela fez um ótimo trabalho para os meus filhos. Mas sabe onde foi que ela realmente me transformou? Quando a gente já não tinha mais os filhos em casa, porque já eram adultos cuidando da própria vida, e ela então se dedicou a cuidar dos filhos da comunidade, se envolveu em obras sociais. Então, naquele momento, quando eu vi a minha esposa dedicando o mesmo amor, o mesmo acolhimento, como disse a Guaraci,
o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo amparo que ela dedicou aos meus filhos, porque isso eu entendi, eram nossos filhos. Mas quando eu vi ela olhar da mesma forma e carregar no colo como se fossem os filhos, outros filhos que não eram os dela, naquele momento eu entendi que viver uma vida como ela vivia era mais importante, significativa e útil do que a minha. Então, eu não entendo Deus, eu não entendo religião, mas eu não posso mais me dizer seguidor de um ateísmo nem de um materialismo, porque eu não estou mais convencido de que isso seja o melhor para uma humanidade. Ele foi evangelizado, ele foi espiritualizado, ele foi... Sendo que ele não sabe nada de religião, ele nunca entrou num templo, mas ele teve sua alma tocada, ele foi transformado. Esse espírito vai passar pela terra tendo galgado degraus muito importantes. E ele consegue fazer isso não é porque foi se sentar numa aulinha, a gente fala aulinha de evangelização. Então, a nossa aulinha de evangelização, se a gente quiser chamar de aulinha no sentido carinhoso, mas jamais num sentido do que ela significa, nem do lugar que ela ocupa, nem da importância que ela tem, que a gente tenha o compromisso interno de provocar no outro algo parecido com o que aquela esposa do Jordan provocou nele. Uma reflexão de vida, um revisitar de conceitos, uma crítica às escolhas para realmente se reposicionar diante de si, da vida do outro e se melhorar. Por isso que eu coloco essa evangelização como transformação. Porque cada encontro que a gente tem com uma criança, mais importante do que ela ter decorado a frase que a gente falou naquele dia, é que ela saia dali pensativa, é que ela tenha ali uma experiência que a afete emocionalmente falando. Isso transforma. Jesus foi o maior transformador que já existiu. Ele nunca foi para uma escola, nem entrou num templo e nem abriu um livro para doutrinar, evangelizar, catequizar. E, no entanto, ele foi o que mais tocou na alma humana. Por isso que quando a gente fala sobre educar, a gente fala sobre transformar, sobre experienciar, sobre vivenciar. Essas são as mais novas atitudes educativas. O que de mais novo a gente sabe que funciona na educação. São experiências, são projetos, trabalhar por projeto, dividir tarefas, responsabilizar as crianças, permitir que elas critiquem, que elas encontrem as próprias respostas, que elas experimentem, que elas vivenciem. A evangelização precisa ser esse espaço de vivência, de troca, de transformação, de experiência, muito mais do que um espaço de informação cognitiva, de transferência de conhecimento. Isso já ficou para trás. Já teve uma época em que isso era bom, em que isso era necessário e que era isso que a gente sabia fazer. Mas a gente precisa se reprogramar para esse novo mundo. Então, quando às vezes a gente pergunta por que será
que as evangelizações, as juventudes espíritas estão se esvaziando. E talvez seja essa conversa inicial nossa uma resposta. Porque eles já não precisam mais de informação. Por que que eles não precisam mais de informação? Porque agora eles ganham uma coisa que chama celular. E eles carregam os livros na palma da mão. A gente não precisa mais oferecer esse conhecimento. Esse conhecimento eles têm. O que que a gente precisa? Até porque isso já não faz mais sentido para eles. As escolas estão com dificuldade, porque as escolas não se atualizaram. Eles querem agora pensar a respeito. A gente deu essa liberdade, graças a Deus. A gente soltou eles, a gente estimulou eles, vá pensar, vamos desenvolver o pensamento. E agora eles querem pensar, eles querem perguntar, eles não querem ficar sentado ouvindo, eles querem participar, eles querem produzir a própria experiência. Então vamos tentar olhar para a evangelização, para a educação espírita, com esse olhar de transformação. É menos o que é menos eu, é menos sobre mim. E é tudo sobre ele, sobre ela, que está sentadinha aí do lado de Jesus. É como se eu olhasse para essa criança e eu me perguntasse quem é você e o que você precisa de mim. Enquanto que muitas vezes a gente chega diante de uma criança e fala, senta e escuta para ver o que eu te trouxe. Senta porque eu preparei para você uma coisa e eu vou te passar. Imagina se a gente se encontra com uma pessoa que é vegana. E essa pessoa diz assim, estou com fome. E eu falo assim para ela, senta que eu vou preparar um alimento para você. E eu vou e fico 3 horas na cozinha e volto. E falo, eu preparei bolo, eu preparei carnes, e eu preparei ovos, e eu preparei tudo que um vegano não come, não come. É isso. Sou eu querendo mostrar os meus dotes culinários? Sou eu querendo oferecer o meu melhor, mas simplesmente esquecendo de considerar o outro? Então, a educação é um alimento que eu vou oferecer, eu vou alimentar a alma que está comigo. Só que primeiro eu preciso descobrir do que ela tem fome. Primeiro eu preciso descobrir que gosto ela tem, qual é o paladar dela. Tem criança que tem um paladar de ouvir, ele adora que você fique falando, que você conte história, ele viaja com você. Tem criança que não tem, às vezes tem até uma disfunção do ouvir. Se você prepara uma aula que é inteira falada, é você dando um belo de um cupim para um vegano. Então é menos sobre mim e mais sobre o outro. A evangelização precisa disso que a gente comentou no começo. A gente precisa conhecer esse outro. Como que eu vou amparar alguém? Como eu vou acolher alguém se eu não sei o que ele precisa, quem ele é, qual é a sua sede, qual é a sua fome? Então, a postura do evangelizador, do educador, é uma postura que precisa dar o primeiro passo, que é estabelecer vínculo com a criança, com o jovem, com o adolescente. Precisa ter esse interesse por essa alma que está aí. Ela não nasceu hoje, sabia? Que conflitos ela carrega, que sombras, que traumas, que medos, que necessidades, quais os programas, o que ela se propôs a fazer nessa vida, qual vai ser seu foco principal. A gente precisa se aproximar dessa criança para que a gente possa captar, perceber, analisar essa alma e saber, usando aqueles recursos que a gente preparou, porque é lógico que a gente vai preparar, mas sempre tem um espaço e uma criatividade para você adaptar para aquele momento, para aquela criança. Mas vamos lá.
Tem um trecho no Evangelho que fala assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, veja, ele usa duas palavras para descrever aquilo que a gente faz enquanto evangelizadores e educadores. Eles usam a palavra dever e eles usam a palavra missão. Eles não usam a palavra obrigação, nem a palavra tarefa, que muitas vezes a gente fala. E é engraçado isso, é curioso, mas é muito importante. Porque, mas é só uma palavra, não é. Porque a palavra, ela vai lá para dentro e ela vai me organizar de acordo com o que ela significa. Eu falar que eu tenho uma tarefa não me causa, em termos de consciência, a mesma postura que me causa se eu falar eu tenho uma missão. Eu não sei nem qual é a minha tarefa e qual é a minha missão. Mas se vocês me disserem, Cris, nós vamos te dar uma tarefa e vamos te dar uma missão, ou um dever. Eu sei que a tarefa eu não vou levar com o grau de comprometimento, de dedicação e de atenção do que eu vou levar a minha missão. Então, isso já é algo que a gente pode trazer para a gente mesmo, porque a gente usa como sinônimo, mas olhando bem de perto, não é sinônimo. Os espíritos nos falaram que é uma missão. E essa missão, ela é algo profunda. Quando eu olho como tarefa, tarefa se eu não faço, o outro faz. A missão é uma coisa mais personalizada. Assim, eu assumi essa missão. Precisa ser feita aquela tarefa. Uma tarefa parece que é uma coisa que a gente vai meio que se organizando. Eu faço isso aqui, você sobe aquilo ali, você limpa aqui enquanto eu vou ali. Agora, a missão da minha casa, a missão de manter a minha casa bem, é diferente de fazer as tarefas do dia a dia. Tanto que eu posso contratar pessoas para me ajudarem na tarefa do dia a dia, mas eu não deixo a missão de cuidar do meu lar na mão de ninguém, só na minha. Será que nós, ao assumirmos esse compromisso, temos essa consciência de que falamos sim para uma missão, para um dever moral, espiritual? E que dever é esse? Que missão é essa? É uma missão que Deus nos permitiu, facilitando nossa própria vida. Porque é como se ele falasse assim, olha, tem um lugar lá para vocês irem e para viver lá, as coisas que se faz lá, você vai ter que aprender como lida, como faz, o que é mais importante, onde estão os riscos. Então faz o seguinte, vai um grupo na frente, mas fica tranquilo, porque eu já preparei um grupo anteriormente e eles vão te dar as dicas. Então, eles vão facilitar para vocês. Na hora que vocês chegarem, vocês não vão começar a descobrir tudo do zero. Eles vão dizer para vocês, presta atenção nisso, cuidado com aquilo, eles vão te ensinar, eles vão te treinar, eles vão te habilitar, eles vão te deixar competente. Então, vai facilitar muito o seu serviço. E depois, quando vocês já estiverem muito bons nisso, ou suficientemente bons nisso, presta atenção, porque chega a próxima leva, chega a próxima turma. E aí é vocês que vão receber esses. E vocês que vão oferecer as dicas, o treinamento, as orientações, o que é fundamental, o que é tentação, o que é perigoso. Então, é Deus nos ajudando com essa lei que permite que a gente se ajude, porque Ele manda a gente para cá, simples, no sentido de esquecidos do passado, né? E sem tendências já afloradas. Não é como se a gente fosse zerado, não somos.
Mas nos primeiros anos de vida, somos mais facilmente impressionáveis. Então, esses irmãos que chegaram antes têm tudo nas mãos para me oferecerem o melhor treinamento, orientação, educação, para que eu me capacite mais e tenha mais sucesso na minha vida. Agora, vamos imaginar que a gente chega nesse lugar desconhecido e que Deus, no seu programa, ele falou para quem estava lá me ajudar, e a gente chega aqui, as pessoas queriam me ajudar, dão meia dúzia de dicas, não prestam muita atenção em mim, fala, mas não percebe se eu estou prestando atenção, se eu estou treinando, não, vai no mais ou menos, né? É a gente perdendo a chance que Deus deu da gente acelerar o nosso progresso. O Espírito Camilo nos fala assim: o materialismo imiscuiu-se nos processos educacionais e tudo o que é interessante e convidativo na sua esfera é educar a criatura para que ela supere os outros nas competições incentivadas, para que obtenha um lugar no mercado de trabalho profissional, onde se consiga altos salários, independente da qualificação necessária, posto que se pode contar quase sempre com apadrinhamentos sociopolíticos, falcatruas nitidamente imorais, para ter-se condições de dominar os que saem menos ou os que têm menos possibilidades sociais, quando a educação, bem que deveria ser um bem para todos, né? Acaba sendo convertida na mão de poucos. Então, o que o Camilo está dizendo? Um pouco do que essa foto quis mostrar. A gente tem falado para as crianças que chegam e a gente tem tentado educá-los, dizendo para eles que é isso aí que eles têm que fazer aqui, ó. Eles têm que ganhar prêmios, performar, eles têm que ser o primeiro da escola, o melhor nos esportes, eles têm que ganhar dos outros, é uma competição o tempo todo, de nota, de tamanho, de importância, de dinheiro, de status, de nome, e por aí vai. Então, Camilo nos chamando a atenção. A gente tem nas mãos uma criança e a gente gasta o maior tempo, ou dedica o maior tempo dessa criança para que ela se torne esse campeão para os olhos da terra. Significa o melhor em notas, o melhor em corpo físico, o melhor em testes e vestibulares, o melhor em depois salários e por aí vai. E quando a gente sabe que, pelo menos a gente que é espírita, que o mais importante no trabalho com as nossas crianças e adolescentes é justamente um trabalho interno. Ou seja, essa criança que está aí, eu ficaria feliz se ao invés de ela carregar um troféu, ela estivesse carregando, sei lá, dando as mãos para um amigo, que ela tivesse se superando em termos morais, sendo mais paciente, mais tolerante, mais respeitosa, mais empática, né? Hoje que se começa a falar em termos sociais disseminados sobre as habilidades socioemocionais, é muito recente. Até outro dia e hoje nem tem muito espalhado. Se fala, mas nem se sabe como faz. Né? O mais importante é ser forte e inteligente. Agora, ser moral, a gente nem sabe falar sobre isso com criança, né? Fazer o bem. A atitude, Roberto Creme é um educador brasileiro, um filósofo da educação. Ele escreveu um livro que chama Normose, que eu recomendo, A Patologia da Normalidade, junto com outros 2 franceses, mostrando para a gente o quanto a gente está massificando as crianças, o mundo, né? A gente mesmo, e de uma maneira negativa, patológica, porque a gente está se acostumando com coisas que são absurdas. E só porque todo mundo faz, a gente fala que está ok. É sobre isso o livro. E ele diz assim, a atitude educativa é a de facilitar que cada um possa se desenvolver a partir da sua vocação, parindo sua própria palavra, florescendo a partir de uma alteridade, do diferente. Como fazia o grande educador Sócrates, um autêntico parteiro, que por meio da sua maiêutica facilitava que cada um desse a luz a si mesmo. Pus essa foto porque representa isso. No mundo de hoje, ninguém quer. Quem quer esse de vermelho? É o Robin. O Robin hoje nem aparece no filme do Batman,
Porque ninguém quer ser o segundo. Ninguém quer ser o ajudante. O ajudante é aquele que serve. E servir a gente não quer. A gente quer sempre ser servido, né? Esquecemos de Jesus falando que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Então eu pus de propósito essa foto porque é isso. A gente está criando uma sociedade porque todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo tem que ser o melhor, todo mundo tem que ser, né? E eu não sei quem que eu tenho que ser. Eu tenho que descobrir quem eu tenho que ser. Se eu vim para ser esse missionário, essa pessoa que vai ser número 1 de alguma coisa, que seja. Mas se eu não é essa minha história, para de forçar a barra. Para de querer que todo mundo se transforme no melhor jogador de futebol do mundo. Né? Quem é você e para que você veio à Terra? É isso que eu preciso descobrir. Para que eu possa ser quem eu sou já em espírito, e não quem está na moda, o que dá dinheiro, o que meu pai queria, o que os outros falaram que dá curtida. Né? E eu pus essa foto porque se a gente olhar nas carinhas, né, tá cheio de Batman. E olha as carinhas dos Batman, gente. Não estão felizes, né? Tem um ainda que tá olhando o Robin, tipo, né? O que você está fazendo aí? E olha a cara do Robin. Ele tem emoção, ele tá ali, ele tá de bem. Então, às vezes, eu faço tanto esforço para meu filho ser o primeiro, não sei das quantas, e ele vai ficar infeliz. Porque não é isso que ele veio fazer, não é isso que esse espírito tem de vocação. Por isso que eu comecei falando. Para oferecer algo a uma criança, eu primeiro preciso dedicar um tempo a entender o que ela precisa. Qual é a fome dela? Qual é a necessidade dela? O que ela traz de mais para eu poder ajudá-la a parar? O que ela traz de menos para eu ajudá-la a desenvolver? Essa é a tarefa do educador. A mudança, agora é Fernando Savater, outro grande educador. A mudança mais importante, aberta pelas novas demandas da educação, é que ela deverá incorporar, de forma sistemática, a tarefa da formação de personalidade. É o que o Crema disse. E é o que todo mundo está dizendo. Eu preciso trabalhar a personalidade dessa pessoa, o indivíduo que ela já é, o ser que ela é. Eu não tenho que transformá-la de fora para dentro. Não tenho que formatar, eu tenho que despertar, desenvolver o que já tem em germe dentro dela. O que é bom, a gente alimenta e o que não é bom, a gente ajuda a transformar. O desempenho produtivo e o desempenho cívico requer o desenvolvimento de uma série de capacidades, que não se formam espontaneamente, nem através de mera aquisição de informações ou conhecimentos. Agora, que lindo, porque o tratado que o senhor, né, o professor, o educador Hippolyte Léon Denisard Rivaio escreve para a França, antes de ser Allan Kardec, que existe em PDF na internet, a gente pode ler, não é um documento muito grande, se não me engano tem acho que menos de 40 páginas, ele faz esse discurso falando sobre esse desenvolvimento da personalidade, sobre o caráter, sobre aquilo que forma a pessoa, não aquilo que a pessoa aprende cognitivamente, não é uma questão de informação, mas de formação. Então, a educação é, agora Joana de Ângeles, o valioso instrumento para o trabalho da construção da pessoa feliz, que se torna, por sua vez, uma lição, uma viva lição de vida para as demais. Então, que segue na retaguarda, vai servir de exemplo. A gente não quer que a criança seja feliz, que meu filho seja feliz, que ele seja um adulto feliz. Quanto que a educação que eu estou oferecendo está transformando essa pessoa numa pessoa feliz? O que precisa para ser feliz? Precisa estar em paz consigo mesmo. Como eu fico em paz comigo mesma? Eu fico em paz comigo mesma se eu tiver elaborado os meus conflitos, as questões que eu trago do passado, as minhas más tendências, e eu fico bem quando eu despertei os bons tesouros do meu coração. Pronto. Assim eu sou feliz. Não é tendo, não é reconhecimento, não é aplauso, mas é eu lidando com aquilo que eu trago de maus tesouros, purificando-os e desenvolvendo os bons tesouros do meu coração. E essa educação não é uma educação de informação, né, mas de transformação. O Espírito Camilo urge que apresentemos aos indivíduos, desde sua infância, uma religião que seja apta a aproximar de Deus as almas, enaltecendo o seu inabordável amor, ao invés de fazer temê-lo.
o que se traduzirá em maior desequilíbrio nos seus passos, pois que possivelmente acercar-se-ão dos templos, das casas de fé, mantendo-se, porém, sempre longe da vivência da religiosidade, que vige adormecida em seu íntimo, esperando tantas vezes e desnecessariamente o travo das grandes dores capazes de romper com essas cristalizações e abrir veredas para que voejem novos céus em clima de entendimento, de alegria e de real harmonia. Camilo está lembrando a gente que um dos grandes papéis que cabe ao educador é aproximar o Espírito de Deus, é aproximar a criança de Deus. Essa talvez seja a principal missão. E a gente escuta o quê? Dos pais que seguem a normose, escutam e falam. Ah, deixa ele crescer para saber se ele vai querer ser religioso ou não, espiritualizado ou não. E eu sempre costumo dizer, veja só, eu sou um ser total. Como ser total, eu tenho corpo, eu tenho mente intelectual, cognitiva, racional, eu tenho emoção, né? Eu sou afetada pela emoção, e eu sou espírito. Se eu acredito nisso, pode ser que eu não acredite. Se eu acredito nisso, por que eu cuido super bem do corpo do meu filho, pré-natal, acompanhamento semanal, depois quinzenal, depois mensal no pediatra, vacina, alimentação, tudo bonitinho, atividade física. Eu cuido da mente racional, cognitiva, intelectual, das inteligências. Então vai para a escola, e é tarefa, e aula para professor particular. E a hora que eu chego nesses dois lugares, puf, deixa crescer para ver como faz. Como que eu faço para ajudá-lo a se desenvolver em termos de educação emocional? Na verdade, eu não sei, porque eu não sei nem eu comigo. E o que eu digo a respeito da espiritualidade? Quando ele crescer, ele vai atrás. Eu não deixei ele crescer para saber se ele ia se alimentar direito. Eu não deixei ele crescer para saber se ele queria ir para a escola. Mas eu deixo ele crescer para saber se ele aprende a conversar com Deus. É um aspecto nosso, ou é o principal aspecto nosso, a espiritualidade. Então, como que eu não levo isso em consideração desde antes do nascimento? Como que eu já não trabalho a espiritualidade do meu filho desde sempre, se é o seu principal aspecto? Não quer dizer doutrinar, ensinar, repetir expressões religiosas, não é isso. É vivenciar a espiritualidade. Olha que belezinha essa foto. É fechar os olhinhos, é falar para ela, tenta se conectar com a natureza, tenta ouvir Deus, fala com Deus. Imagina uma luz, imagina Jesus, mas é mostrar para ela que a gente dedica tempo a isso. É preciso mostrar a vivência da espiritualidade. Chico Xavier, né, Emmanuel por Chico Xavier fala a grande diversidade entre doutrinar e evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Essa é a introduçãozinha que a gente fez. Emmanuel já tinha explicado tão bem em um parágrafo, né? Acho que se a gente pegasse esse parágrafo e a gente fosse meditar sobre ele, refletir sobre ele, internalizá-lo, enfim, e transformá-lo em vida, a gente não precisaria nem de palestra, nem de roda de conversa, nem de nada, né? Porque é isso. Não é doutrinar, não é questão de intelecto, não é questão de conhecimento, de postulado, não é questão de saber, cognitivamente falando, as leis morais, enfim. É uma questão de vibrar e sentir com o Cristo, de experiência. A gente precisa tocar no coração deles, a gente precisa provocar dúvidas para que eles saiam do lugar comum, para que eles pensem fora da normose que predomina, para que eles critiquem aquelas coisas absurdas que a gente tem visto, mas que todo mundo faz e provavelmente eles vão fazer também. É a gente fazer com que eles despertem em ser, não só em saber. Eu vou pular isso aqui, porque aqui a gente fala um pouquinho de diferença entre competência e inteligência, né? Tanto moral quanto emocional.
E é um pouco do que a gente falou, né? Inteligência tem a ver com uma capacidade pessoal, né? E competência tem a ver com algo que a gente desenvolve, que a gente capacita. Então, é interessante a gente pensar nisso no sentido de desenvolver o que eles trazem, capacitá-los a partir do que eles são. Vou pular por causa do tempo. E eu queria só trazer aqui essas questões antes da gente terminar, mas eu queria passar esses trechos, porque é um belo de um chamamento para a gente, que o Divaldo faz, olha, gente, 92, 12, Ave Maria, quase 40 anos. Olha o que ele diz, na alvorada, não, 40, né? Na alvorada do próximo século, os jovens da atualidade serão chamados a exercer a tarefa e a atender os compromissos cujos resultados dependerão da sua formação. Sendo a doutrina a mais excelente mensagem de todos os tempos, porque restauradora do pensamento de Jesus Cristo, de forma compatível com as conquistas do conhecimento moderno, é óbvio ser a preparação das mentes infanto-juvenis, à luz da evangelização espírita, a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Então, vamos imaginar, gente, eu tinha 10 anos em 82, né? Eu nunca imaginei que nos meus 10 anos, o que eu veria em termos de revolução da Terra, em termos de disseminação de informação, de conhecimento, de aproximação, globalização, de rede social, de exposição. A gente expõe, a gente se expõe, a gente é exposto. Não tem mais cerca, não tem mais muro, é tudo diluído, é tudo líquido, como a gente fala, né? Tempos líquidos, como aquele pensador fala. Imagina como que se vive numa vida dessa se você não tiver um pilar moral adequado, que é o que a gente está vendo. Por que nós estamos vendo tanto absurdos? Justamente porque faltou, não foi suficiente os pilares morais, a noção de ética, de auto-amor, de amor ao próximo, de valorização do ser humano, da vida. Tudo isso parece que foi deixado de lado. O que conta muito? Conta muito as gírias, as modas, as coisas novas, experiências que muitas vezes terminam com morte. Tudo isso se alastrou, né? Infelizmente, a gente não deu um pano de fundo, ou um terreno forte para que a gente pudesse suportar. Então, o que a gente vê hoje? Depressão de criança. Como que criança deprime? Suicídios entre jovens, o auge da vida. Na juventude é para a gente querer ter 5 vidas e não abrir mão da única que tem na Terra, no momento atual. Né? Ele também diz assim, considerando-se ainda que entidades venerandas retornam para apressar o reino de Deus, enquanto outros espíritos mais infelizes, retidos em regiões de dor, igualmente são trazidos à experiência da reencarnação iluminativa, é justo estejamos preocupados em socorrer esses últimos com a mensagem libertadora e em auxiliar aqueles outros que virão abrir novos caminhos para o bem e para a verdade. Outro dia estava conversando com Raul Teixeira e lamentei para ele, Raul, a gente tem visto cada absurdo, né? Umas coisas de violência, umas coisas que você fala, meu Deus, parece que nós voltamos lá para a idade média, aquela idade sombria, né? O que está acontecendo? E ele falou, Cris, você sabe, você leu, porque os espíritos nos anteciparam. Em várias obras eles disseram que espíritos que estavam retidos em regiões de dor voltariam e que caberia justamente à educação recebê-los, para oferecer-lhes condições mínimas de poderem ser na Terra cidadãos ok, não vou nem falar equilibrados, mas com a educação frágil, eles não tiveram competência, não foram capacitados e estão se perdendo novamente. A gente sabe, muitos serão sua última chance, né? E contavam um tanto com a gente para recebê-los. Então é muito sério isso,
né? Muito sério. Enquanto que vem vindo outros que vêm justamente para nos auxiliar. E a minha pergunta é também, será que receberam as condições necessárias para desempenhar sua tarefa? Não obstante, quem deseja desempenhar a tarefa da evangelização infanto-juvenil deve possuir conhecimento do Espiritismo e boa moral, com embasamento para essa empreitada, que significa comprometimento consigo próprio e com o trabalho, né, estar comprometido consigo próprio com o trabalho, ser consciente da importância do seu trabalho, da sua missão, estudioso da doutrina, envolvido com os acontecimentos do mundo, ter busca incessante de autoconhecimento, autoavaliação, né, saber ouvir, ser criativo, criar. A tarefa de evangelizar não combina com improvisações, acomodações, rotinas pedagógicas mecanicistas, desorganização administrativa, conteúdos superficiais e resultados precários, né? Então, não dá para fazer uma tarefa só. A gente precisa fazer essa tarefa, que a gente costuma dizer, da evangelização, como missão. Então, é uma preparação, é um mergulho, é uma atenção, é uma dedicação, né? É realmente uma necessidade de amparar. Então, deixo aqui essa sugestão, né, de uma possível forma de você se conduzir para preparar as aulas. Começa assim, ó, pergunta muito, deixa ver o que eles trazem, analisa depois. Mas primeiro pergunta. Você é vegano? Você está com fome? Do que você está com fome? Poderia te fazer um banquete ou você quer só um lanche? Ao invés de oferecer um cupim para uma... Não sei porque eu cismei com o cupim hoje, acho que eu estou com fome, né? Para uma vegana. Então pergunta antes, investiga, a conheça. Descubra quem é essa pessoa que está com você. Analise o que ela está te trazendo. O que tem por trás dessa pergunta? O que de fato ela deseja saber? Traga experiências, provoque, coloque para ela vivenciar alternativas. E esse concluir significa feche, avalie no sentido de trazer eles para uma recapitulação, para uma conclusão, para um então, né? O que vocês, o que a gente, então, para que a gente possa sair dali organizadinho em termos da experiência educativa que a gente teve. E aí eu encerro aqui a minha participação inicial para que a gente possa trocar um pouquinho, vocês possam falar também, que eu já falei muito. Uhum. Cristiane, acho que você não falou muito, não. Em termos de tempo, em termos de quantidade. O conteúdo é muito rico, não é? Nos traz, assim, considerações que, às vezes, nos passa ao largo, quando a gente pensa nessa questão da educação. É para despertar das pessoas e dentro da pessoa os valores que ela tem, e a partir desses valores, conhecer desses valores, é que podemos trabalhar. Exato. Né? Eu não vou nem falar do cupim, né? Vou precisar comer um cupim aí nos próximos dias. Para oferecer para os veganos. Mas precisamos saber realmente a necessidade daquele com quem nós vamos trabalhar para podermos oferecer aquilo que lhe é proveitoso. Não é? Para que essa transformação, que óbvio nós todos desejamos para nós mesmos e para o nosso planeta, ela se dê em cima de fatos, não é? Porque é dentro disso que você falou que eu vim considerando de mim para comigo mesmo, não é? Que a gente faz palestras, a gente faz exposições, a gente orienta. Mas espera, você está falando para alguém. Espera aí, você sabe o que esse alguém está precisando de ouvir?
Então, muitas das vezes, a gente está falando de nós para nós, como se aquele outro fosse igual, e não é igual. Cada um tem uma peculiaridade, uma particularidade, não é? Que destoa, que difere uns dos outros. E no que se refere na questão da educação, é elementar saber a necessidade do outro. Eu estou muito tocado com as suas palavras, viu? E vou deixar aqui o espaço aí, a conversa, né? O pessoal que é ligado mais à atividade, né? Para podermos avançar um pouco nessas instruções, aproveitando a sua presença. Kleber, Terezinha, está aberto às suas considerações, comentários, fomentar, provocar, né? O que a gente... Dê licença aqui para que eu possa comentar, então. Primeiro, a gente não está encerrando aqui, mas de antemão agradecer imensamente a Cristiane por trazer para nós o que eu considero algo que é disruptivo. Para mim é essa a palavra, em termos da gente pensar um pouco na mecânica, na metodologia, no processo da evangelização infanto-juvenil, como educadores, né? A primeira vez que eu tive contato, lá em novembro, com essa exposição, que além da Cris participou também o Marco Milani, né, que foi com a USE Regional de Campinas, foi algo que já me tocou muito, né? Porque me fez pensar, me fez repensar no meu papel como evangelizador. Então, o que eu estou fazendo enquanto evangelizador, né? Vem pandemia, vem uma série de mudanças, processos transformadores profundos por qual nós estamos passando nos últimos 2 anos, e não poderia ser diferente também com esse processo, né? Com essa situação de educação. E isso me fez repensar o meu papel enquanto evangelizador espírita infanto-juvenil e enquanto educador dos adultos, né, Luciane? De como é que eu posso também, dentro de os subsídios que foram colocados aqui, eles também servem, né? Podemos extrapolar, mas também servem para a educação dos adultos. Inclusive, na educação dos adultos, a gente coloca o saber em detrimento do ser, né? A doutrinação ao invés dos exemplos que o mestre nos deixou. E esse papel para nós, nessa nova era, por isso que o alvorecer de uma nova era, e a palavra disruptiva que eu estou utilizando aqui, é para que todos nós aqui, que de um jeito ou outro trabalhamos ou com crianças mais crescidas, repensar os nossos processos. Repensar a forma como nós estaremos atuando nas evangelizações daqui para frente. Né? Porque dentro da USE Intermunicipal Ourinhos, das cidades que compõem a USE, só vou atropelar um pouquinho você, viu, Teresa, que é a diretora do departamento, mas dentro desse processo a gente sabe que muitas das evangelizações não puderam continuar as suas atividades da forma como eram. E nós estamos já engatinhando aqui, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas para voltar às atividades, para retomar as atividades. Então, essa conversa de hoje, ela vem trazer para nós essa reflexão profunda, primeiro do evangelizador, eu vou falar por mim, evangelizador, como eu, Kleber, vou poder trabalhar daqui para frente. Da mesma forma como eu trabalhava antes da pandemia. E aí, dentro da evangelização com os evangelizantes, como é que vai ser? A minha estrutura, o conteúdo pedagógico, né, as pessoas que estarão juntos de nós. Como é que vai ser isso? Nós vamos voltar tudo do mesmo jeitinho que era antes? Ou chegou o momento de, sendo disruptivo, sendo uma nova era, de repensarmos o conhecimento
em detrimento da transformação. É claro que vai haver conhecimento, é claro que vai haver transferência, mas é olhar para essa transferência de conhecimento dentro do que cada evangelizando necessita, como você bem colocou para nós. Né? Porque se uma dessas crianças elas puderem sair de lá, dentre tantas que passam por nós, mas diferente do que entrou, a gente está cumprindo o nosso papel dentro da missão que nos foi colocada como espíritos, como evangelizadores. Então, assim, é gratificante poder estar presente hoje aqui na roda de conversa, na USA Intermunicipal Ourinhos, e graças a Deus que nós temos uma tecnologia maravilhosa como essa, para que isso fique registrado, para que a gente possa revisitar várias e várias vezes esse conteúdo, para que ele não se perca, né? E a gente possa trabalhá-lo profundamente, em nós primeiro e dentro dos processos evangelizadores. Então, parabéns, Cristiane, pelo seu trabalho e por trazer todo esse conteúdo rico de informações que nos vão trazer profundas reflexões. Obrigada, Kleber. Muito boa a sua colocação. Muito obrigada. A Terezinha e a Luciane estão com a mão levantadas, por favor. A Luciane, pode falar. Cristiane, eu fiquei empaquetada com tudo que você falou, porque eu sou uma aprendiz de evangelizadora. Cada dia eu aprendo mais com o Kleber, com a Terezinha. E, assim, eles são meu objetivo de aprender um dia. E tudo que você falou, eu tinha vivido muito isso antes da pandemia. Inclusive, muitas coisas que você foi falando, eu fui me visualizando e passando pelo que a gente já tinha passado. Por exemplo, quando você fala que a gente tem que ter a confiança das crianças, e lá na nossa evangelização, realmente, a gente tinha a confiança das crianças, porque era uma coisa muito inacreditável. Porque, assim, as crianças com a gente brincava muito com elas, muito lúdico. A gente tinha uma história muito lúdica com elas. E isso, as crianças se abriam muito, a gente conversava muito com elas naquela ludicidade. Tanto é que, às vezes, a gente conseguia, entre aspas, segredos de casa que eles não contariam para ninguém, contavam para nós. E era muito triste quando algum pai chegava e alguma criança estava brincando de casinha, e a hora que o pai estava chegando no portão, eles largavam os brinquedos, como se fosse a coisa mais estranha do mundo, uma criança, um menino está brincando de casinha, né, principalmente assim, de cozinhar, porque a gente tinha uma cozinha muito bonitinha montada, eles largavam tudo correndo e falavam, tia, não posso mais brincar, e saía correndo. Aquilo me cortava o coração, sabe? Porque é como se fosse muito proibido. E tudo que você foi falando é uma verdade, né? Porque, assim, essa confiança que eles tinham na gente, eles, assim, parece que eram duas crianças. Aquela criança verdadeira, quando chegava com a gente ali, com aquele carinho, com aquele amor. E a hora que ia embora, ia uma outra criança. Isso era muito triste, sabe? E aí, eu não vejo a hora de ter isso de volta, porque aquele amor, aquele aconchego, aquela coisa faz muita falta. Nossa, muito obrigada de ter me mostrado que realmente a gente estava no caminho certo com aquelas crianças. Muito obrigada. Obrigada, Luciane. Sabe que você me fez lembrar, tem uma frase que Jung fala, que não existe processo terapêutico. Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra, fundador da psicologia analítica, que é uma das em que Joana de Ângeles se apoia, né? E ele fala que no processo terapêutico não existe nunca uma terapia, existe sempre duas, porque os dois são afetados. Então, não tem, por mais que um esteja na função de terapeuta e o outro de paciente, o processo de transformação ocorre nas duas almas. E tanto que ele diz, aprenda todas as teorias, se desenvolvem todas as técnicas, mas, diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque é um processo de troca. E eu vi você, pela sua fala, eu vi que você também está se transformando pela evangelização. Com certeza. Obrigada. Terezinha? Está com a mão levantada? Oi, Cris.
lembrando também, eu fiquei muito tocada com as suas palavras. E isso tudo me fez pensar, porque a nossa evangelização parou, mas eu continuei visitando nossas crianças semanalmente, né? Então, acompanhando todo o sofrimento e a dor que eles estão passando durante toda essa pandemia. Então, dentro da nossa evangelização, né, as crianças que eu visitei, eu sei que nós vamos receber crianças com extremo sofrimento. Então, além dos casos que a Lu falou, nós trabalhamos juntas, a Lu e eu. Além dos casos que a Lu falou, ainda enfrentando agora a dor, o sofrimento, tudo o que ocorreu com eles e com a família, né, durante esse tempo. Então, essa escuta que você colocou é muito, muito importante nós iniciarmos com ela. Nós vamos precisar fazer isso. Darmos tempo ao tempo, abrirmos o nosso coração para receber essas crianças e permitir que elas coloquem toda essa dor, todo o sofrimento. Eles falam para mim: tia Terezinha, quando nós vamos no Meimei? Porque Meimei é a nossa diretora espiritual. Ou então, quando nós vamos na casinha de Jesus? Quando nós vamos voltar para a casinha de Jesus? A pergunta é constante, pela necessidade que eles têm de conversar. Toda vez eles iniciam comigo o contato fazendo essas perguntas, né? A Gersi, que é outra evangelizadora que está aí, que eu a vi, ela está acompanhando, né, o seu trabalho, a sua palestra, ela vai comigo nessas visitas. E quando o meu carro vira lá embaixo, a rua, a criançada já vê e já vem correndo, correndo, correndo. E nós vemos nisso a necessidade que eles estão. Então, essa colocação sua de acolhimento, de escuta, de ver primeiro o que eles estão precisando e depois adaptarmos toda a nossa preparação em cima da necessidade deles. Isso mexeu bastante comigo, eu estou bastante emocionada e vi na sua palestra a nossa necessidade de trabalharmos muito antes da volta, de nos reunirmos, de falarmos sobre isso, de colocarmos essas necessidades muito, muito claras para que nós possamos fazer um bom trabalho. Muito obrigada, viu, Cris? Obrigada, Terezinha. Terezinha, depois pega o meu contato com o Guaraci e eu troco com você algumas figurinhas, porque a gente retornou, nós temos a nossa casa espírita, ela é muito espaçosa, então a gente já pôde retornar com a evangelização desde o ano passado, a gente voltou em setembro do ano passado, e a gente aproveitou que já era final de ano, e setembro, outubro, novembro, a gente fez um programinha de acolhimento, que a gente chamou. E é o que você disse, um bom tempo nós ficamos na escuta. A gente fazia atividades para promover que eles esvaziassem. De várias formas, a gente abria espaço para que eles falassem do que sentiram, do que viveram, como se fosse assim, vamos nos atualizar. E de maneira lúdica, a gente ia tirando, eles iam pondo, colocando. Então, tinha um efeito de catarse, de alívio, mas tinha também uma união, porque se cria como se fosse assim, né, a gente se compartilha nessa hora, né? Porque olha o que você passou, eu estava passando, você também passou, olha, e cria essa cumplicidade, né? E depois a gente ficou também um outro tempo trabalhando só a retomada da disciplina, que é onde vocês mais vão sofrer.
a retomada da disciplina. Então, de novo, com atividades, a gente ia tentando resgatar agora é hora só de um falar, lembra? Então, agora é hora só de escutar, então, mas agora, porque abre a classe, sai correndo, e perdeu muito, né? Perdeu muito. Então, a gente ficou um tempo com calma, realmente readaptando o ambiente, né? Cuidando do clima, né? Do contexto, para depois a gente ir retomando as aulas com programa, temas e tudo mais. Então, depois, se quiser, eu resgato e vocês veem o que aproveita. Nossa, eu gostaria muito. Eu vou entrar em contato com você. Eu agradeço de todo o coração. Muito obrigada. Alguém mais? Fique à vontade, gente. Aproveitemos a Cristiane. Eu gostaria que as evangelizadoras que estão assistindo se pronunciassem, fizessem colocações, fizessem perguntas, por favor. Então, vou quero falar mais uma. Tem até uma adolescente que entrou em contato comigo, Terezinha, na pandemia, e a Bianca, ela tem conversado muito comigo, sabe? E aí ela, tia, quando que vai começar, né, a voltar? Aí ela fala assim, porque eu tô com muito problema, não posso conversar com a minha mãe. E aí ela fica, sabe, conversando várias coisas comigo. E é isso, aquela confiança que ela pegou com a gente lá. Aí ela, e a tia Eliette? Me passa o contato da tia Eliette. Aí eu, meu Deus, eu não posso passar o contato da tia Eliette. Ah, então vai você mesmo. Então é muito engraçado, porque ela conversa comigo como se eu fosse amiga dela, sabe, assim, de escola. E aí eu fico ali, tem dia que eu fico quase 2 horas conversando com ela, principalmente final de semana que ela não sai. E aí, só que ela era uma criança quando ela saiu da evangelização, né? Quando acabou a pandemia, agora ela já é uma moça, ela já vai fazer 17 anos. Nossa. É isso, Denise, na hora que ela voltar. Então, e aí eu penso, o que eu posso fazer? Eu dar um suporte para ela, e daí eu converso com ela como se ela fosse minha filha. Então, assim, eu passo para ela que eu gostaria que passassem para minha filha. Né? Eu não tenho filha, mas, então... E aí eu dou maior conversa com ela, e aí eu acho bonitinho demais. Ela, mas quando que a gente vai voltar? Eu falo, a gente já está voltando. Ainda eu falei com ela, falei, olha, a gente pode marcar um cinema lá na evangelização, se você quiser. Eu falei com a Cidinha, né? Aí, né, já tinha falado com a Cidinha, falei, se você quiser, a gente pode marcar um cinema. Você convida uns amigos seus, né? A gente faz uma pipoca, né? Faz um suco. Aí ela, vou conversar com meus amigos. Aí ela tá de me responder, então, vamos ver. Mas eu acho interessante isso. Uma boa ideia. Você sabe, Luciane, que eu tinha anotado uma palavra que eu gostaria de ter falado, acabei não falando, vou aproveitar a oportunidade, porque acho que encaixa até no que você trouxe. Eu gosto muito da palavra sacrifício, porque a palavra sacrifício, ela acaba sendo muito desvalorizada, porque a gente associou o sacrifício, num bom tempo da nossa história de humanidade, como um gostar de sofrer, né? E então parece assim que virou pecado. Por que você vai se sacrificar, né? É óbvio que existe uma linha hoje, que inclusive a gente lê muito em Joana de Ângeles, que não precisa mesmo, você pode se poupar, você pode se preservar, e não é sofrendo que você vai conseguir chegar no céu, é sabendo como sofrer, é o bem sofrer e tal. Mas a palavra sacrifício hoje parece que é pecado, mas você vai se sacrificar, qual que é o problema, né? Qual que é o problema desse sacrifício se ele tiver de verdade a serviço da onde ele surgiu para ser? Porque lá atrás, na origem da palavra, ele é simplesmente o entendimento de que você tem uma tarefa, missão, ofício que é sagrado. E como ele é sagrado, ele passa à frente de outras coisas. Eu tenho uma festa, mas essa festa vai bater com o meu ofício. Meu ofício é sagrado. A festa fica para depois. Esse é o contexto do sacrifício.
E a evangelização é esse ofício sagrado. E a gente tem que ter essa disponibilidade. Às vezes eu vejo a forma como a gente lida e parece que você está fazendo caridade. Caridade, tudo bem, você pode até estar fazendo caridade, mas sabe aquele contexto? Fazendo caridade, então, assim, quando der eu faço, o dia que der eu vou, tudo passa à frente. Ai, final de semana ela está querendo falar comigo, não é hora da evangelização, não tenho tempo, meu tempo é dedicado lá, não está na hora, ela que fale comigo no dia da evangelização. Então, não tem essa visão de é um ofício meu que é sagrado. Então, a hora que precisar, eu vou atender. Se eu tiver que abrir mão de uma coisa para aquilo, eu vou abrir. Porque às vezes a gente passeia pela evangelização. Você se comprometeu de dar aula o ano inteiro, mas esse sábado eu não posso porque é aniversário não sei de quem, no outro sábado eu não posso porque eu vou fazer uma viagem separada, porque de outra coisa eu vou no curso não sei do que. A gente tem os nossos compromissos. Por isso que a equipe costuma ser maior, para a gente ter uma certa mobilidade e um apoiar o outro. Mas eu devo me perguntar, qual o nível de sacralidade, qual o nível de sagrado que eu estou oferecendo a essa missão que eu assumi? Será que tudo vem antes dela e o dia que eu estiver em casa, por acaso não tiver nada, daí eu vou, né, para a aula de evangelização? Então, é uma coisa para a gente se perguntar, é meio dura, mas é uma coisa que a gente precisa saber, porque depois, no plano espiritual, a gente vai falar, por que ninguém me falou? Então, estamos nos falando. Márcia, está com a mão levantada? Ô, Cris, boa noite. Boa noite. Cris, você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer para você. A- aquele livro que você comentou na apresentação do Divaldo, né? Divaldo Responde, 1982. Naquela época você tinha 10 anos, eu tinha 20. Eu tinha 20 e já tinha concluído o curso do magistério, eu já era professorinha. Que E eu lindo. trabalhava nessa época com evangelização, nessa época exatamente. E o que eu ia comentar com você é que tudo que o Divaldo falou ali, né, que a gente receberia espíritos desequilibrados para serem evangelizados, né? Mas a dúvida é a seguinte: como é que a gente vai dar conta, né, da nossa própria evangelização? Sim. E aí você acabou de comentar sobre a nossa disciplina, o nosso comprometimento, o nível de sacralidade que a gente dá para o nosso ofício. Comenta um pouquinho a respeito da nossa própria evangelização, que eu acho que você tem condição de falar. Ser um evangelizador evangelizado, e não só, né, da boca para fora. Obrigada, Márcia. Eu vou trazer outra frase do Jung, que ele diz assim: você só é capaz de levar alguém até onde você já foi, né? Então, acho que é bem isso. E a gente também, no processo terapêutico, a gente fala que a melhor forma de você se preparar para ser um terapeuta é você tendo feito a sua própria análise, a sua própria terapia, que muitas vezes vai te dar mais condição do que 300 cursos ou escolas que você tenha feito. Porque é você transformado. A gente lembra no mito, o mito de Quiron, que é esse curador ferido. E ele, na mitologia, representa justamente aquela pessoa que, tendo passado por um problema, e tendo superado, e tendo sido afetada, e tendo sido transformada, aquilo marcou tanto a sua própria alma, que você se torna um propagador daquela mensagem, né? Então, é você viver aquilo que você oferece em primeiro lugar, né? Aí sim, isso tem, a gente fala, você tem a bênção para poder oferecer, porque você primeiro se abençoou. Tem uma amiga que ela é evangélica, e eu gosto muito da frase que ela usa. Ela fala assim: você tem unção para falar disso. E o que ela quer dizer? Você tem unção para falar disso. É porque você já foi lá,
você já passou, você já viveu, você superou, você aprendeu. Então você ficou preparada para, né? Diferente de você falar da boca para fora. Tem uma frase que fala assim: eu não te escuto. Você está gritando, mas eu não te escuto, porque as suas ações falam mais alto, né? Então sempre o caminho é esse, Márcia, é esse que você trouxe. Tudo começa em mim. E senão eu vou projetar, senão eu vou transferir, aí eu vou me identificar com o conflito da criança. Então, se eu não trabalhar primeiro comigo, para eu estar bem, eu faço o que o Guaraci que a gente falou o tempo todo, que é eu é que estou, eu sou o artista principal, né? Eu estou ali em ego, porque eu sou a evangelizadora ou palestrante, eu não sei quem está aí. Mas eu falo de mim para mim. Eu me preparei, nossa, eu saí de lá, que aula que eu dei. A criançada não entendeu nada, mas eu me senti, né? Então precisa ser primeiro esse trabalho que sou eu comigo, não tem que ser perfeita, não tem que saber tudo, e, enfim. Mas eu preciso ter esse compromisso primeiro interno, né? Obrigada, Márcia. A Rosineia quer falar? Sim, pelos exemplos que a Luciane e a Terezinha deu, eu vim aqui buscar no curso de preparação, nesse livro aqui, ó, calma lá. Para cá. Isso. Preparação para evangelizador da infância da Aliança. No capítulo 5, ele faz a seguinte abertura. Reflexão. Evangelizador, não dê aula de evangelização. Evangelizar, antes de tudo, é vivenciar o Evangelho de Jesus. É vivenciar e conviver, criar ambiente evangelizador, despertando as qualidades superiores que a criança já possui dentro de si. Faça desabrochar em você essa vivência e leve as crianças a sentir o que sente. Evangelizar não é, portanto, apenas dar aulas. Não é colocar a matéria pronta de fora para dentro da criança, mas auxiliá-la a pôr para fora tudo que de bom possui. Né? E elas deram 2 exemplos muito de escutação, que ficou bem claro. Talvez elas não tenham total consciência, mas o ato dela visitar a Dona Terezinha, ir lá fazer toda, ela foi mais do que escutação, na verdade, né? E a Luciene, que deu realmente um exemplo de escutação. Isso é evangelizar. É exatamente o que está propondo aqui, escutar e tirar o de bom da criança. Né? Muito lindo então, esse eu acho que... Tá no... Eu não sei se vocês têm... É da Aliança. Eu tenho, sim. Ah. Muito lindo. Adorei esse trecho. É o resumo do que a gente falou o tempo todo. Obrigada, Rosiné. Cristiane, talvez até já para seguirmos para o encerramento, não é? Eu vou te provocar um bocadinho só, né? Que a evangelização até algum tempo, ainda hoje, ainda mais quando se trata em tratar com adultos, né? Ela tinha um forte cheiro de doutrinação, né? A gente sempre teve nos programas de evangelização e oratórias por aí afora, sempre essa preocupação com a doutrinação, né? A questão evangelização, ela vai além do conhecimento doutrinário, né? Ela arranha, se não vou dizer arranha, mas ela tem muito a ver com educação, né? Evangelização tem a ver com educação, não com doutrinação. Quando se fala em evangelização espírita, nós temos de pensar qual é a proposta que se pretende alcançar com o chamado evangelização espírita. É o homem de bem?
Então, não podemos pensar em doutrinação, porque doutrinação não é a única forma de se fazer homem de bem. Homem de bem se faz com evangelização, não com doutrinação. Coloco para as suas considerações a propósito disso, corrigindo, é claro, minha fala, que obviamente ela está eivada de preconceitos, né? E você com todo o seu conhecimento e autoridade. Obrigada, Guaraci, mas eu só vou concordar. Eu acho que para explicar assim o que a gente faz a partir dessa sua provocação, porque é bem isso, né? Não adianta eu insistir para que o aluno saiba responder, para que ele saiba explicar conceitos, né? Não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele aprenda filosoficamente os conceitos. A gente quer que ele pegue o aspecto tríplice da nossa doutrina. Então, basta que a gente aproxime da prática. Basta que a gente faça pontes. Nós vamos aprender sobre o capítulo da Lei de Igualdade. Não só respondendo teoricamente o que os espíritos explicam sobre o que é igualdade, como que conseguimos a igualdade, mas na sua sala de aula, como que a gente aplica a igualdade? Esse assunto que a gente está, como é que eu aproximo, como é que eu faço o meu aluno entender sobre o capítulo da Lei de Igualdade dentro da sala de aula dele? Como é que eu provoco uma conversa com o meu aluno, dependendo da idade, sobre o da Lei de Igualdade dentro da casa dele? Como que é ser igual ao pai? Em que momento que ele é igual ao pai? Em que momento que não dá para ser igual ao pai? Como é que eu respeito a diferença dentro da Lei de Igualdade? Então, é mostrá-lo, é mostrar a ele que aquilo que está sendo debatido ali nada mais é do que uma análise da vida. A gente precisa analisar a vida o tempo todo. Eu vou falar sobre reencarnação, eu vou falar sobre o que eu queira dizer. Eu preciso sempre trazer a vida real para minha sala de aula. Por isso que é vivência. Vamos fazer uma brincadeira em que vocês são os compradores e vocês são os vendedores e a gente vai simular. Então, como é que a gente vai fazer para trabalhar a igualdade se você criar, vivenciar, experimentar, sempre aproximando com a vida real, para não ficar essa coisa que lá dentro eu sei tudo, eu explico tudo, mas eu não tenho noção de como que eu uso isso lá na minha vida, né? Na minha escola, ou seja, lá onde eu estiver. Então, uma vez eu escutei do meu filho, eles já estão todos criados, mas o mais novo, eu comecei a insistir, ele começou a ter dificuldade de evangelização, já estava com 20 anos, e, enfim, aquele debate, né? E eu falei, eu tenho receio que você se distancie do espiritismo, né? Ele falou, não consigo, mãe, porque ele está dentro de mim. Aonde eu for, ele vai junto. E eu penso como ele, não dá, mãe, nem que eu não quis, nem que eu não quisesse. Eu falei, bom, então, acho que é essa, né, aquilo que a gente pretende com eles, que eles levem o espiritismo, o evangelho de Jesus da casa espírita, e que carreguem dentro deles, né? Perfeito. Kleber? Excelente colocação que a Cris fez para nós, né? Quando o Sandro Klinger fala muito sobre isso, né? Quando vier a crise, ele tem condições de escolher qual caminho ele vai seguir, porque ele sabe, ele aprendeu qual é o caminho correto. E se ele não aprender qual é o caminho correto, qualquer caminho é caminho, porque é aquele que ele sabe, né? Então, mais uma vez, Cris, agradecer imensamente a sua presença, né? Que veio abrilhantar esse primeiro evento do quarto encontro de evangelizadores de Ourinhos e região, e trazendo para nós essa profunda reflexão para todos os evangelizadores de toda a intermunicipal e, claro, como isso aqui está gravado, já vai estar no YouTube daqui a alguns dias, provocar também essa reflexão em todos aqueles que pretendem repensar o processo de evangelização, como bem foi colocado aqui, primeiro em cada um de nós, e aí sim dentro da própria evangelização com os evangelizantes.
Somente lembrando a todos que no dia 24 o evento continua, o quarto encontro de evangelizadores. Neste dia 24 nós teremos a presença, o evento inicia às 2 horas e vai até às 17 horas. Nós teremos, dividido em 2 partes, nós teremos na primeira parte a equipe do Departamento de Infância da USE São Paulo, trazendo também reflexões para nós sobre o plano de Deus, o plano divino, para esse despertar, né? Também para que a gente possa entender um pouco o papel transformador que a própria doutrina espírita proporciona para o despertamento do ser. A gente vai conversar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais sobre isso. É uma continuidade do que a Cristiane provocou em nós vamos aprofundar esses elementos. E depois nós teremos um pouco de uma oficina prática sobre contação de histórias, né? Como é que eu trago um pouco mais de vivência, um pouco mais de emoção, um pouco mais de experiência e realidade para os meus evangelizandos, né? Não contar aquela história amorosa, né, chata, em que a gente não consiga envolvê-los dentro dessa experiência que também nos foi dito aqui. Então, no dia 24, não pelo Zoom, mas pelo Google Meet, o link segue aí via WhatsApp, nas nossas redes sociais. Nas próximas semanas nós continuaremos a divulgação. Então, Cris, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o nosso imenso agradecimento pela disponibilidade, pela sua presença. Viu? Obrigada. E lembrando, esse vídeo faz parte da USE Ourinhos TV. Se você ainda não é parte integrante da USE Ourinhos TV, se inscreva, ative o sininho para que receba as notificações, porque sempre tem novos conteúdos para que vocês possam assistir no nosso canal. E se gostou, curta e compartilhe.